o PT ele tem um histórico com coisas estranhas acontecendo com aposentados e pensionistas. Inclusive, a gente resgatou um momento. Print 8 na tela, produção, por favor. Olha aí, matéria de 2018, hein? Conteúdo do Estadão. Glaze teria recebido dinheiro desviado de empréstimos consignados, conta a Polícia Federal. Inclusive, Darcio, esse foi um momento emblemático onde o senador Caiado chama a Glaze de assaltante de velhinho, ladra de aposentados, algo assim, em pleno Senado, né? Então, eu queria ouvir a tua análise. Primeiro, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o professor Carlos. A gente está vendo, todos os gráficos começam no Temer. Antes do Temer não tinha esse problema com os fundos de pensão. Por que eles não passam esses dados do governo Dilma 1, Dilma 2, Lula 1 e Lula 2? Para a gente ter um período mais amplo aí para poder analisar essas fraudes, né? E aí, esse pessoal está tentando fazer a população acreditar que o Bolsonaro fez um esquema com os sindicatos do PT para roubar os aposentados. Darcio, explica pra gente essa conta, porque a gente está tentando entender ainda essa missão. Tá difícil, né? Primeiro eu quero deixar claro que o Carlos Dias tem toda a razão. A gente está tratando aqui de uma organização criminosa que tem várias frentes. E essa é uma delas. Agora, é preciso avaliar se não existe aí um quê de gerontofobia ou gerofobia, que é a aversão aos idosos. Porque esse ataque a quem precisa de receber uma pensão, uma aposentadoria, ele é histórico no próprio PT, na história do Lula. Alguns não se lembram, mas a ex-esposa do Lula, ele era viúvo quando conheceu essa senhora na cadeia, a ex-esposa dele, ele conheceu porque ela foi lá carimbar um documento para receber uma pensão. Segundo José Neumann e Pinto, o Lula havia conversado com os colegas de sindicato, inclusive com o seu irmão Frei Chico, que atuava, vejam só, no setor de pensões do sindicato, que ele queria uma viuvinha. Lula, que nem era conhecido por Lula, ele era só o Luiz Inácio, porque Lula era um sindicalista já conhecido na região do ABC, que sofreu um acidente e teve um nome roubado por esse sujeito. E o Lula já era conhecido, estamos falando da era do rádio. Quem tinha televisão na década de 70 era quem tinha muito dinheiro, quem tinha posses. Alguns aqui podem se lembrar. Eu, como não quero entregar a minha idade, não quero falar, eu já nasci no final de 79. Mas essa era a realidade, era a era do rádio. Quando falava, tá chegando o Lula aí, todo mundo falava, opa, tá chegando um cara que já era conhecido do rádio e do jornal. Portanto, o nome desse sujeito foi roubado, o tal do Luiz Inácio foi trabalhar justamente no setor de aposentadorias desse sindicato, que já fazia esse tipo de desconto, e a única coisa que mudou da década de 70, já que querem falar de 2016, eu vou lá para a década de 70. A única coisa que mudou da década de 70 para cá foi os espaços que eles foram conquistando e a escala dos roubos. Portanto, Paulo, assim, não me surpreende o esquema que eles montaram, porque é óbvio que eles fariam aquilo. A mesma coisa em relação a outros casos, como a própria morte do Celso Daniel. Alguém tinha dúvida que o esquema que foi montado em Santo André teria uma escala maior quando esse pessoal assumisse o poder? Então, eu acho que o que está faltando, na verdade, talvez, né, para as instituições que ainda tentam suportar de alguma forma o que esse governo vem fazendo, é justamente identificar o modus operandi, porque toda quadrilha tem um modus operandi, toda máfia tem um modus operandi. Ontem, por exemplo, eu estava vendo o bate-boca no TCU, né? Um dos ministros cobrando o Cedras por conta das várias vezes que o processo foi retirado de pauta sem qualquer explicação. Agora, não adianta a gente ficar aí discutindo, eventualmente, mérito ou técnica ou qualquer coisa em relação à forma desses processos. A gente tem que discutir a origem do crime e punir todo mundo que colaborou com esse crime, com esses crimes, inclusive os jornalistas, que são aqueles que colaboram para que esse crime continue sendo praticado. Se a gente não tiver hoje
uma ampla investigação, identificando todos os que colaboraram com o regime, talvez com um portal da repressão, vai ser muito difícil da gente conseguir entregar esse país para outras gerações, sem que outras gerações continuem sendo vítimas das mesmas pessoas do mesmo grupo. Mas tem aí, sim, um quesinho de preconceito contra os idosos. Pode reparar, tudo contra eles.